Olá, 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 pessoas queridas. Que todos estejam bem com a graça de Deus, nosso Pai. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos. Hoje, vamos iniciar aqui sob o item A Lei de Amor, Fénelon Bordeaux, 1861. Então vamos ver o que temos hoje para aprender nesse capítulo que tanto está nos ensinando. Vamos à leitura. O amor é a essência divina. Desde o maior até o menor, todos vós possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que já haveis constatado muitas vezes. O pior dos homens, o mais perverso, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tente diminuí-la, e muitas vezes atingindo, proporções admiráveis. Todo mundo tem algo de bom, meus amigos. Todo mundo. Olha o que ele nos coloca. Que até o mais criminoso tem por alguém ou por algo um amor ali que lhe nutre, que lhe traz ali uma boa lembrança. E é isso que nós precisamos olhar. Mesmo que alguém que, por vezes, nos noticiários passam algo assim que, nos dá repulsa de ouvir aquilo, mas que não desejemos o mal a esse ser. Porque ele pode ter ali que seja 1% de algo bom, mas ele tem, pois é um espírito criado por Deus. Tem a centelha divina dentro dele, e essa centelha, por maior maldade que ele tenha causado a vários, ele tem ali de amor, de afeição e de bom sentimento. E temos que nos apegar a esse 1%. É uma fração assim minúscula do que é bom. Mas por que temos que nos apegar a ela? Porque se a gente se apegar no que há de bom ali, talvez conseguimos elevar esse ser que está ali numa profundeza tão grande de caráter, de moral, e faremos com que esse 1% comece a aumentar, que essa pessoa tenha mais coragem e possa ampliar essa porcentagem minúscula de bondade que há dentro dela. Então, que peçamos a Deus Pai por essas pessoas, pelos criminosos, sim, pelos criminosos, pelos governantes corruptos, sim, por eles também. Estão afetando muitas pessoas? Estão. Deus vê tudo. E nada fica sem resposta. Para cada ação, uma reação. Já nos ensinou André Luiz. E que não sejamos nós os juízes. Porque, como disse Silvia Lopes, se julgou, já errou. Que possamos fazer a parte de elevar, jamais de rebaixar alguém. Bom, vamos lá? Continuando. Dissemos por um ser ou por um objeto qualquer, porque existe entre vós, nós, seres humanos, indivíduos que dedicam tesouros de amor, que lhes transbordam do coração aos animais, às plantas e até mesmo a objetos materiais. São os solitários, críticos da sociedade, reclamando da humanidade em geral. Eles resistem contra a tendência natural de sua alma, que procura ao seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei de amor ao estado de instinto. Mas, façam o que fizerem, não serão capazes de sufocar o gérmen vivo
que Deus depositou em seus corações ao criá-los. Este germe se desenvolve e cresce com a moralidade e inteligência, e ainda que frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a origem de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis, que vos ajudam a percorrer a difícil e dura estrada para a existência humana. Então, o que Fenelon vem nos colocando aqui? Que muitas pessoas é errado amar os animais? Não, de forma alguma. São criaturas criadas por Deus. Mas como ele nos coloca que procura, sim, algumas pessoas, deixa eu ver se eu acho aqui no texto, que procura fugir do que é ali da sua alma, sabe? Quando eu achar, eu revejo com vocês, porque eu já li o trecho todo, né? E aí, para eu achar ali, ó, são os solitários críticos da sociedade reclamando da humanidade. Resistem contra a tendência natural de sua alma. Resistem. São pessoas que dizem, eu não nasci para amar. Imagina, eu, hein? É como se o amor, ele coloca aqui também, como se fosse lá resultado dos instintos. Só o sexo e pronto. E não é isso. Não é isso. Então, ele nos... É como se tivesse aversão pela humanidade. E coloca um amor em objetos, a plantinhas, a animais. E está tudo certo em amar plantas, animais, mas devemos sim amar nossos irmãos humanos também, pois que aqui estamos nesse planeta para quê? Para crescermos juntos. E quando uma pessoa coloca tudo que há de bom nela, a esses seres amáveis e que merecem todo esse amor, sim, plantas, animais, de todas e quaisquer espécie, natureza, ela está tentando fugir, porque diz ali, porque a humanidade não presta, porque só tem gente corrupta, é como se englobasse num total o joio e o trigo. E nós acabamos de ler no primeiro trechinho que até aqueles mais devedores têm 1% de bondade. Então, é preciso, pois que se estamos entre os humanos, é porque aqui devemos aprender e crescermos juntos. E se ficarmos ali, não saio mais nem de casa, não tenho mais paciência de ir no mercado. Eu peço para o cara lá entregar aqui em casa, como se estivéssemos lá naquela caverna, lá do tempo primitivo, ficarmos enclausurados, né? Ou, eu vou me mudar lá para o meio do matão e vou plantar e colher e comer aquilo, pegar água do rio, essas coisas. Ai, que delícia, né? Mas para ir de vez em quando, porque a gente precisa de outros seres humanos para termos a nossa melhora moral, né? Porque se a gente não tiver atrito com ninguém, nem discórdia, o que nós vamos aprender, gente? Silvia, você está brincando, né? Não é tão bom vivermos uma família onde ninguém discorda de ninguém? É maravilhoso. E que assim seja na maioria dos dias. Mas vai ter dia, vai ter hora que você vai ter que falar, fulaninho, olha aqui o prato que você comeu no sofá e largou aí. Vamos lá para a pia. Mas é um atrito simples, bobo, é. Mas tem que ser falado, porque o outro precisa saber das responsabilidades. E é isso, é a convivência de um com o outro que faz aprender o que é necessário. Cada um exercer a sua função dentro do lar, para não sobrecarregar ninguém. Cada um ter contato nas escolas, nos trabalhos, são os atritos, né, que ele nos mostra, que faz com que aprendamos com os outros, porque muitas vezes o folgado somos nós, né? Estou dando um exemplo aqui como uma boazinha, então é o outro só que deixa, mas por vezes somos nós. E aí nós vamos aprendendo. E quando nós aprendemos juntos, nós temos que aprender o quê? Uma coisinha, uma palavrinha que é título de um capítulo.
a termos paciência, a aceitar o outro, aquilo que o outro é e aquilo que o jeitinho do outro me incomoda. Me incomoda? Ah, sim, me incomoda. Mas eu vou ter que aprender a respeitar. Ele não respeita meu jeitinho de ser, que também incomoda? Não é? Olha, e aqui, quando ele nos mostra isso, de forma alguma, Fenelon está dizendo: vivais então só cuidando dos seus bichinhos. Mas a gente, nesse tempo que estamos, eu ouço muitas pessoas falar: eu tenho lá meus gatos, eu tenho lá meus cachorros, não preciso de ninguém não, estou bem assim como eu estou. E atribuem ao cachorrinho como se fosse um filho, um amor filial. Tá certo, tá tudo certo, não tem problema. Mas é necessário que veja no outro que escolheu ter filhos o respeito, que saiba lidar com o filho do outro com respeito. Que eu vou lá para o lado da educação, professora há 35 anos em sala de aula, que olhe para o filho do outro como se fosse o seu, mesmo que tenha escolhido não se casar, não ter filho, ou não ser pai, no caso dos homens. Mas é um ser em formação, eu tenho que dar o meu melhor, jamais desejar que, tomara que falte amanhã, sabe? Isso para não dizer coisas piores, que infelizmente por vezes a gente vê alguns profissionais relatando e falando os sentimentos que sente por algumas criancinhas, que dói dentro da gente, dói. Mas isso já é outro caso. Então são os atritos que temos que lapidar, assim como os diamantes, todas as pedras preciosas nascem ali no meio de uma sujeira que só, né? Mas é no atrito que ela vai se limpando e se transformando e virando a joia que é. Assim somos nós. Vamos aprendendo dia a dia, por vezes não é fácil não. Silvia, você fala como se tudo parecesse muito fácil. Não é. Mas é isso que vai fazendo com que dia a dia a gente consiga olhar no outro de uma forma, com um olhar, nem que use uma lupa para descobrir o que é de bom. E que veja a beleza, né, que há dentro da pessoa. Vamos à leitura, Silvia Helena. Continuando. Para algumas pessoas, a prova da reencarnação é inaceitável e causa horror por acharem que outros participarão de afetuosas simpatias das quais são ciumentas. Pobres irmãos, o vosso afeto é que vos torna egoístas. Vosso amor é limitado a um círculo íntimo de parentes ou amigos, e todos os demais são indiferentes para vós. Bom, o que ele nos mostra aqui? Que o orgulho faz com que muitas das vezes a pessoa se ache ali revoltosa de saber como reencarnar o meu marido, que é meu marido agora, eu vou vê-lo com outra depois. Minha filha vai deixar de ser minha filha, vai ser filha do vizinho, vai ser filha de alguém lá de outro país. Então, o que é que causa isso? Orgulho, gente, não tem outro nome. É o orgulho que ainda carregamos nos corações. Aí, é como se dissesse assim: só os meus têm valores para mim, os outros. Pois bem, para praticar a lei de amor, tal qual Deus a estabelece, é preciso que passeis por progressivamente amar a todos os vossos irmãos indistintivamente. A tarefa é longa e difícil, mas se cumprirá. Deus assim o quer. E a lei de amor é o primeiro e o mais importante ensinamento da vossa nova doutrina, pois é ela que deve um dia destruir o egoísmo sob qualquer forma que se apresente, porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família,
de casta, nacionalidade. Disse Jesus: amai ao próximo como a vós mesmos. Pergunta-se: qual é o limite do próximo? Seria família, religião e pátria? Não. É toda a humanidade. Nos mundos superiores é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que o habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima para a sua transformação social, verá essa lei sublime ser praticada por seus habitantes como um reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não gostariais que vos fizessem, mas sim fazei a eles todo o bem que está ao vosso alcance. Não acrediteis na secura e endurecimento do coração humano. Ele cede, mesmo a contragosto, ao verdadeiro amor. É como se fosse um ímã ao qual não se pode resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que estão nos vossos corações adormecidos. A terra, morada de provações e exílios, será então purificada por esse fogo sagrado e verá serem nela praticados a caridade, a humildade, a paciência, a dedicação, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis de ouvir as palavras de João, o evangelista. Como sabeis quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele apenas repetia essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos amados, praticai estas lições. Sua prática é difícil, mas a alma retira delas um imenso benefício. Acreditai em mim, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra se transformar e tornar-se um novo paraíso, onde as almas virtuosas desfrutarão do repouso merecido. Quantos ensinamentos, quantos! Devemos destruir o nosso egoísmo, seja lá como se apresentar, porque aí veremos que todos somos irmãos. E o próximo não é quem participa lá da Casa União, onde eu vou, que frequentam a mesma fé, mas os que vão na Igreja Católica da pracinha, que fica próximo, aos que vão na casa espírita de outras dimensões aí, de outros fatos, que eu deva respeitar, que eu entenda a posição de cada um, dos evangélicos, não só os que moram no Brasil, mas em todos os locais do planeta. Todos somos irmãos. Então é buscar a jorrarmos esse amor, nem que saia ali como se fosse conta-gota no tempo de hoje em que estamos, mas que comecemos, porque é a prática que vai fazer aumentar esse fluxo. Faz de conta que estamos ali com um regador regando uma sementeira, que tenha 2, 3 furinhos só ali caindo daquela aguinha. Vamos imaginar como se fossem sentimentos de amor sendo jorrado. E que aos poucos, conforme estamos usando aquilo tudo que está ali, tampando os buraquinhos daquele regador, sabe? Aquela parte que fica ali no bico e que rega, vai desentupindo. E aí eu vou tirando o orgulho, que é uma pedrinha que está entupindo ali, um grãozinho de areia, o egoísmo, a vaidade, o querer ser a bambambam, todas essas coisas. E isso vai fazendo dar mais abertura para que esse amor universal aconteça dentro de nós, na nossa vibração, na nossa ação. Fim que
Fiquem em paz, meus amigos, e que Deus abençoe a todos.